Boa noite a todos. É um grande prazer estarmos aqui mais uma vez. O Eduardo e eu vamos iniciar a live sobre metabolismo. Eu vou convidar o Eduardo. Tô chamando o Eduardo, tá, gente? Puxa vida, você não entende. Acho que você esqueceu de chamar. Chamei. Então você clicado. Não tá entrando. Só um minutinho, o Eduardo não tá. Eu não tô conseguindo convidar o Eduardo. Eu faço convite. Convidado. O doutor Eduardo não está conseguindo participar. Por quê? Vê se você não está com algum pedido aqui que você não está chamando. Aqui, ó. Achei. Isso. Pronto. Ok. Puxa vida, gente. Eu estou, mas não estou. Vou sair. Tô convidando de novo. Agora sim. E conseguimos. Boa noite novamente. Estamos muito felizes de estarmos aqui. Para quem é novo, o Eduardo e eu somos médicos, nós somos homeopatas, mas a live de hoje é voltada para a patologia. Então, a gente aborda a visão de Maffei, que é um médico vitalista. Então, ele é um patologista vitalista. E ele tem um livro chamado Fundamentos da Medicina, e a gente traz os conhecimentos dele em nossas lives. Então, a gente hoje não aborda homeopatia, a gente aborda patologia. Então, a gente vai começar hoje diferente. Hoje nós vamos começar pelos aforismos. Nós temos esse livro que aborda os aforismos de Hipócrates e de Maffei. Hoje a gente vai conversar sobre aforismos de Maffei. Algumas pessoas podem pensar o que são aforismos, né? Aforismos são dizeres, são pensamentos. Você quer acrescentar alguma coisa? Não. Uhum. E Maffei, ele se embasa nas 120 mil necrópsias que ele realizou. Então, durante a vida, né, do Maffei, ele fez essas 120 mil necrópsias e escreveu o seu livro, né? E esses aforismos são baseados nisso. Então, a gente vai fazer a leitura de alguns aforismos e os comentários. Então, a gente lê, comenta, e enquanto a gente está comentando, se vocês quiserem deixar as dúvidas, eu já vou estar lendo. Como o ritmo da aula vai ser outro dessa vez, então vocês já podem ir pondo as perguntas e a gente já vai comentando, tá bom? Vamos lá? Então vamos lá.
A obesidade é constitucional, portanto hereditária, dominante, com maior penetração nas mulheres. Então vamos fazer uma pausa aqui? Então ela é constitucional. O que quer dizer isso? Que a gente herda a obesidade. Que legal. E com maior penetrância nas mulheres, né? Eu tinha que começar assim, né? Então, realmente é mais comum nas mulheres. Há alguns poucos casos, no entanto, de obesidade endócrina, chamada secundária, que respondem ao tratamento hormonal referente à glândula alterada. Quer comentar? Não, eu queria falar só, eu não sei se está todo mundo acostumado com essa terminologia, um pouquinho da genética, e aí só queria lembrar, acho que isso todo mundo sabe, né, o que era recessivo, dominante. O dominante é quando tem lá nos alelos o par, né? Então, quando tem o azão e o azinho, é o azão que se expressa, porque ele é dominante, né? Então, só lembrar um pouquinho da genética. Constitucional quer dizer, tá na ilha já é definido na anfimíxia ou na fecundação, né? Então, essa combinação aí da metade do pai, metade da mãe, da genética, tá? Então, é constitucional, quer dizer que já está ali determinado na hereditariedade, né? E dominante porque é dominante, é o azão, né? Mesmo se for híbrido ou heterozigoto, ele acaba se expressando. E a penetrância é um conceito aí da genética também, que quer dizer que tem uma penetrância maior, quer dizer que a chance de se expressar esse gene, né, é maior. Acho que é só para equalizar um pouquinho a linguagem da genética. Legal. E aí, então ele fala assim, ele é constitucional, né? A gente herda. Então, quando a criança tem um dos pais obesos, ela tem 50% de chance de se tornar obesa. Isso não são números de Maffei, são números que a gente traz aqui da minha especialização lá da endócrina. Quando os dois pais são obesos, aumenta para 80% a chance dessa criança tornar-se um adulto obeso. Então vamos continuar. O indivíduo não consegue comer a quantidade que ele quer, mas sim a que o seu organismo exige. Então, aquela frase, né, que a gente é o que come, ela é parcialmente verdadeira, né? Na verdade, a gente mais come o que é do que é o que come, né? O Maffei ele sempre dá uma invertida nesse raciocínio, porque a medicina atual ela enfatiza demais o externo, né? E o Maffei ele equilibra um pouco isso. Ele fala, né, da etiologia endógena, né? Não fala só da exógena, né? Ou seja, existe o grupo, existe a hereditariedade, existe o meio ambiente, né? E hoje em dia a gente prioriza demais o meio ambiente, achando que o nosso corpo talvez seja quase perfeito ou perfeito. E o Maffei ele ressalta, ou pelo menos ele enfatiza, né, a parte endógena, né, da etiologia. Então ele fala bastante de hereditariedade, constituição. Hoje em dia, falando de genética, epigenética, né, já está um pouquinho mais em evidência isso mesmo, né, na medicina moderna, mas o Maffei já falava disso, né? Então, na verdade, o metabolismo todo ele tem que ser, ele é condicionado pela hereditariedade, né? A gente produz enzimas, tudo que a gente produz vem do nosso material genético, né? Então, as necessidades também, né? Inclusive as patológicas, né? Vontade de comer doce, acho que a gente falou, né, na live passada. E isso tudo vem condicionado aí da carga hereditária, né, que a gente traz. Eu até queria acrescentar aqui, né, essa frase, a gente usa bastante na pediatria, quando a mãe chega perguntando, doutora, quanto eu devo oferecer de comida para o meu bebê? Então, naquele comecinho, né, que a mãe não sabe quanto oferecer, a gente orienta que
você oferece a refeição e quando sobrar um pouquinho, você descobriu a quantidade que é o suficiente para o seu filho. Porque a gente come o que o nosso corpo precisa, né? Próximo. A obesidade, a obesidade, quando em homozigoto, já aparece na infância e se agrava com o tempo. Em heterozigoto, ela permanece latente, manifestando-se após alguma agressão ao organismo, como uma lesão no sistema nervoso, um choque emotivo, etc. Então, aí, de novo, entrando alguns conceitos, né, do que é hereditário e essa conexão, né, com o meio ambiente, tem sempre essa dualidade, né, da etiologia, né, do encontro desses dois conjuntos que os híbridos, os heterozigotos, acabam manifestando isso. O Maffei, ele chama isso de predisposição condicionada, né? Então, quando é homozigoto, aparece na infância porque ele vai acabar esse gene vai acabar se expressando, né? De uma maneira ou de outra, praticamente. Né? Agora, quando é heterozigoto, né? Quando é um híbrido, ele vai é uma predisposição condicionada porque ele depende de algum outro fator, de algum outro estímulo, de alguma outra agressão, né, para acabar manifestando, né, o que é patológico. Quando a gente puxa uma corda, ela estoura no ponto mais fraco e assim é com a nossa hereditariedade também, com a nossa constituição, né? Então a gente tem pontos fracos, né? A gente tem calcanhares de Aquiles, vamos dizer assim. E aí, quem tem a predisposição para a obesidade, né, para esse distúrbio metabólico, acaba, se for homozigoto, na infância. Se for heterozigoto, vai acabar expressando numa idade mais avançada, né? A idade é um dos fatores aí que contam muito para quando a gente fala de predisposição, epidemiologia, né? Eu vou trazer um exemplo. Vocês devem conhecer bastante várias crianças que fizeram cirurgia de adenoide e de amígdala, né? Então, tenta lembrar um pouquinho dessa história dessa criança. Geralmente, ela é uma criança magra, e aí ela faz a cirurgia e depois ela engorda. É bem frequente. É bem frequente, é bem frequente. Então, a gente vem aqui em heterozigoto, ela permanece latente, manifestando-se após alguma agressão. Então, no heterozigoto, depois de alguma agressão, ela aparece. Acaba se manifestando. Lembrando que se ele tiver um distúrbio uma predisposição para o distúrbio metabólico, ele vai manifestar o distúrbio metabólico, mas ele pode ter uma alteração de comportamento ou uma alteração na aprendizagem. Né? Cada um tem um ponto fraco, né? Isso a gente pode falar em outra live, essas outras predisposições, mas hoje a gente está falando de distúrbio metabólico, né? Então, vamos lá. A obesidade é terreno desfavorável com baixa resistência às infecções, tendência à insuficiência cardíaca e a processos vasculares. Isso. Então, tem um capítulo no Maffei que ele fala só sobre constituição, né? E ele até conta aí a história, né? Na medicina, na história da medicina, como é que se desenvolveu, né, essa visão sobre as constituições, né? E aí, aqui ele está falando muito sobre constituição geral, que são as características externas, né, do indivíduo. Acho que, na verdade, estou falando até de outro slide, de outro aforismo, né, mas é que um tem a ver com o outro aqui. E aí os brevilíneos, a gente vai ler daqui a pouco. E aí os brevilíneos realmente, né, têm uma tendência à obesidade, alguns, não todos, é claro, né? E aí é um terreno favorável ou desfavorável, né, no caso. Tem baixa resistência à infecção, tendência à insuficiência cardíaca e a processos vasculares. Um dos conjuntos, né, de predisposição patológica dos brevilíneos, né, dos pícnicos. A gente vai ler. Eu estou confundindo porque, na verdade, os aforismos falam sobre obesidade e aí... Você está dando spoiler. Estou dando spoiler. Tá bom, vamos lá. A gordura é armazenada no SRE. A gente já vai conversar sobre SRE. Portanto, sua mobilização através de regimes ou cirurgias
traz alterações a esse sistema, que quando volumosas ou bruscas, levam a consequências graves ao metabolismo intermediário do indivíduo, com sérias dificuldades respiratórias, retenção de água no RCRE e até a morte. Tá, esses aforismos, eles, você já deve ter observado que assim, eles são frases meio curtas, mas são muito densas, né? Então tem vários conceitos, eu vou tentar resumir, tá bom? Para não ficar longo. O sistema retículo endotelial, que é o SRE, ele quando a gente está dentro da barriga da mãe, a gente é como se fosse uma planária. Não sei se vocês lembram desse organismo que a gente estuda, né, em laboratório, na escola. E é planária porque é plano, né? Então a gente passa por uma fase dentro da barriga da mãe que a gente é plano. A gente tem três folhetos, né? O que faz, então vamos supor assim que são três fatias de pão, né? E o recheio o que faz essa comunicação entre endoderma, mesoderma e ectoderma é o mesênquima, e esse mesênquima que é o tecido, vai gerar o tecido conjuntivo, que é o SRE. Todos os nossos tecidos a gente conhece na faculdade como estroma, né, como tecido conjuntivo, mas o Maffei ele fala que é o SRE que faz essa ligação entre todos os folhetos, né? Cada folheto vai originar um tipo de tecido. Acho que não cabe a gente ficar falando aqui, né? Porque a live é curta. Mas ele que faz esse metabolismo intermediário, ele que faz essa conexão entre os tecidos, né? O que cada folheto desse vai gerar, né? Então, vou falar brevemente. Mesoderma é músculo, o ectoderma é pele e sistema nervoso central, o endoderma é mais o epitélio, né, dos órgãos. E tem um tecido conjuntivo entre esses tecidos, né? Então a gordura é armazenada ali, né, nesse sistema retículo endotelial, que como ele faz esse metabolismo intermediário, é como se, vou fazer uma analogia, é como se você pegasse um monte de coisa que está dentro das casas e colocasse tudo na rua, né? Então ele prejudica esse metabolismo intermediário. E aí pode levar, né, a essas consequências aqui, dificuldade respiratória, retenção de água, porque você desorganiza toda essa comunicação, né, esse metabolismo aí entre os tecidos, esses folhetos, né, entre os tecidos. E até ele comenta aqui, né, essa gordura ela é retirada através de regimes, aqueles regimes mais drásticos, né, Isso. e cirurgias. Então a lipo, né, a lipo tira essa gordura que a gente brinca que é a gordura boa, né. Então, uma advertência aqui, né, um cuidado. Os obesos são pícnicos, o Du vai conversar sobre isso, tá? Isso a gente já falou. Mas agora, tudo bem, né? o que Tudo são bem. pícnicos? A gente vai conversar. Ciclotímicos, ativos e comunicativos. Então, os obesos são pícnicos, ciclotímicos, ativos e comunicativos. A criança obesa, ela é obediente, submissa, estudiosa, sem iniciativa e muitas vezes preguiçosa. Então, isso são observações do Maffei, né? Agora o Du vai comentar um pouquinho. Então, os píquicos, como eu estava falando, são os brevilíneos, né? Constituição geral, como eu estava falando, são as características externas do indivíduo. Então, se a gente colocar, né, na história, acho que faltou falar um pouco disso, e eu vou complementar agora. Então, se a gente for ver a história, né, do estudo da Constituição, cada um usou um ângulo diferente para enxergar coisas parecidas. E, resumindo, né, é o que ele coloca aqui, né? Alguns viram mais a forma externa, que chamou de píquicos, outros estudaram mais a parte psíquica, então chama os brevelíneos de ciclotímicos, que são aqueles que têm mais uma predisposição para um distúrbio bipolar, né, da psiquiatria. E aí ele parte para algumas outras características do temperamento. O temperamento é constitucional, né? Então o temperamento é como a gente reage às situações, né? E os brevilíneos, que são ciclotímicos, né, que mudam o humor, né? Não são os longilíneos, que têm uma tendência maior à esquizofrenia, né? Então são ciclotímicos e são ativos e comunicativos. E aí a característica da criança obesa, né, do temperamento da criança obesa, geralmente, não sempre,
nunca, a gente fala sempre, né, na medicina, a criança obesa é obediente, submissa, estudiosa, ele está falando de temperamento, né, sem iniciativa e muitas vezes preguiçosa. Então, às vezes, a gente tem esse preconceito contra a criança, mas é temperamento, né, isso precisa ser trabalhado, não adianta só a gente cobrar, né, que, você está preguiçosa, vai fazer não sei o quê. A gente precisa estar trabalhando todo esse distúrbio metabólico, né, de dentro para fora, para a criança conseguir, né, atingir esse resultado que vai ser o melhor para ela, mas não é que ela não queira atingir, né? Isso foi bem colocado, hein, principalmente, né, para as mães de crianças obesas, prestar atenção nessa colocação do Du, né? Então não adianta a gente querer, muitos pais de crianças obesas, eles querem que eles sejam ágeis, por exemplo, no esporte. Ai, meu filho é muito devagar. Faz parte do temperamento dele. Isso não quer dizer que tem que continuar assim, né? Isso. Quer dizer que a gente precisa de um trabalho de dentro para fora para melhorar o distúrbio metabólico, para ele conseguir, na verdade, ter esse resultado. Né? Respeitando o temperamento e a Constituição. Eu só queria perguntar aqui, vocês sabem o que é brevilíneo e o que é longilíneo? Eu queria que vocês colocassem aqui, só para a gente se situar aqui nas respostas do chat, porque o Du está falando dos pícnicos, né? Os pícnicos são brevilíneos. O que é brevilíneo? Alguém aqui sabe? Se vocês souberem, por favor, escreve sim. Se não souberem, por favor, escreve não. A gente continua? Não? Vamos esperar isso. Eu queria ver se alguém podia participar para ajudar a gente. Tá. Enquanto eles respondem. Tá. Não. Então, eu imaginei que o pessoal não soubesse sobre brevilíneo. Então, o brevilíneo é o... Obrigada. Constituição geral é o shape, tá bom? Isso, Leslie. Os longilíneos são os esguios. Então, é assim, ó, quem tem o tórax proporciona... A gente está falando de proporção, né? Das partes do corpo. Então, os longilíneos são longos, vamos dizer assim. Então, o tórax é mais alongado, o abdômen, em comparação ao tórax, é menor, as extremidades são mais longas, proporcionalmente, né? E os pícnicos ou brevilíneos, né, é o contrário disso. Então, eles até teve um grupo, né, que fez o estudo, chamava de megaloplânicos, que quer dizer, as vísceras são grandes, o abdômen é maior, o tórax é menor, tudo. Estou falando tudo em proporção, né? Em relação às proporções. Os membros mais curtos, né? Então, na medicina em geral, não só na ocidental, né? Que é que a gente aprende e pratica, não só na medicina ocidental, né? Isso foi observado, né? A gente pode usar outras linguagens, Kappa, Pita ou Yin, Yang, né? Então, o Yang é aquele que concentra, é mais redondo. Então, tem todo na verdade, como é uma ciência biológica de observação, a linguagem muda. Mesmo dentro da medicina ocidental, isso mudou, como eu estava falando. Alguns enxergaram mais a parte psíquica, outros mais a parte endócrina, enfim. Mas o resumo é esse, né? Alguns são mais atarracados e baixos, não necessariamente muito baixos, mas são mais atarracados. Alguns são mais largos, outros são mais longos, resumindo, né? Então, vamos só retomar, já que o pessoal não sabia o que era brevilíneo, né? Então, os obesos são brevilíneos, né? Que é os pícnicos, ciclotímicos, então mudam aí, né? De humor, ativos e comunicativos, né? Todo mundo conhece um obeso ativo e comunicativo, né, gente? E a criança obesa é obediente, submissa, estudiosa, sem iniciativa e muitas vezes preguiçosa. Esse é o típico, né? O típico. Não quer dizer que todos sejam assim, né? Não. E só, reforçando só mais uma vez, a gente tem que respeitar essa constituição e esse temperamento. Vamos lá. Agora a gente vai tocar no assunto do colesterol. Isso, a gente está falando sobre obesidade, né? Agora são os aforismos sobre colesterol. A hipercolesterolemia, o que é hipercolesterolemia? É o colesterol no sangue alto. Essencial, é caracterizada pela elevada taxa de colesterol no sangue,
com formação de xantomas, que daqui a pouco eu vou mostrar, na pele, na superfície de extensão dos membros, do tendão de Aquiles, que é aquele tendão lá do calcanhar, do quadríceps e dos extensores da mão. Depósitos semelhantes formam-se nas artérias e válvulas aórticas e mitral, sempre nas células do SRE. Então, enquanto o Du vai comentando... você vai mostrar? Vai mostrar as vou fotos? mostrando. Tá. Não, então, o que acontece? O Maffei, em um momento lá do livro dele, e é claro, baseado nas autópsias, estudos, etc., ele vai falar uma coisa meio polêmica, mas para mim é o que faz sentido, né? Ele fala assim, quando ele vai falar sobre patologia celular e essas exaurismoses, né, que ele não é ele que denomina, mas enfim, quando tem um problema do metabolismo e essas substâncias elas acabam se acumulando em algumas células, né, isso pode acontecer nesses tecidos, né, que tem aqui no aforismo, nesse aforismo, né. Então pode dar os xantomas, que é isso que a Soraya tá mostrando, né, tem nas pálpebras, pode ter no tendão de Aquiles, no joelho. E aí isso pode acontecer também nas artérias, né, e nas válvulas cardíacas, né, na aórtica, mitral. Sempre nas células do SRE, e aí depois ele vai explicar para a gente que seria muito difícil o colesterol, aí eu estou dando spoiler de novo, né? Mas ele fala assim, o fluxo dentro do vaso sanguíneo, ele é laminar, né? Ele não é turbulento, você não sente. Só se você tiver algum problema vascular, né? Mas você não sente o sangue correndo nos vasos o tempo inteiro, porque o fluxo é laminar. É que nem você segurar um esguicho e não sentir que a água está correndo dentro dele. Agora, quando você faz uma dobra, né, e o fluxo fica turbulento, ele faz uma vibração que seriam sopros aí, né? Que a gente fala na medicina, né? Que é porque gera realmente um ruído, né? E aí ele fala, como o fluxo é laminar, seria muito estranho o colesterol parar, penetrar a camada íntima, né, do vaso e ainda se depositar ali, né? Então a gente vai falar, a gente vai esmiuçar bastante isso, mas a gente colocou aqui para ir modificando um pouquinho essas ideias, né? De sempre o externo ser o culpado, né? E a gente enxergar que, na verdade, existe uma etiologia endógena também, né? Então, a gente tem que conhecer isso, tem que conhecer as predisposições, e a gente conhecendo a etiologia, a gente consegue fazer a prevenção, né? Ah, tá bom, eu tenho predisposição para isso, então logo eu tenho que tomar tais atitudes, porque senão eu vou ficar... eu já tenho essa fragilidade, eu vou estar me expondo ainda mais, né? Vou adoecer, ter uma probabilidade maior ainda de adoecer, né? Vamos lá. O colesterol que se deposita nos tecidos... Então, a gente vai repetir várias vezes, né? São vários aforismos sobre o mesmo assunto. O colesterol que se deposita nos tecidos, particularmente nas artérias, é de origem endógena e sintetizado no local do depósito a partir do acetato. Vamos ignorar algumas palavras difíceis, né? O Du vai traduzir para a gente. Não sendo influenciado, nem tem origem no colesterol ingerido na alimentação. Isso, né? Que a gente estava comentando. Mas vamos falar de novo. Então, o colesterol que você ingere não é aquele que vai se depositar no vaso. Com isso, a gente não está falando, não estamos preconizando uma dieta rica em gordura, saturada. Não é isso que a gente está falando. A gente só está falando que o vaso que fica ali doente, né? E tem o depósito, as placas de colesterol, esse colesterol vem do próprio metabolismo que não está bom do vaso, tá bom? O vaso ele tem camadas, que nem eu estava falando lá da embriologia, ele vai ter o endotélio, ele vai ter o tecido conjuntivo, depois vai ter a muscular, depois vai ter aquela pele que fica por fora do vaso, né? Então, e ele tem uma contratilidade, não é só um tubo, né, e tem um metabolismo próprio, né, tem até vaso que irriga o próprio vaso para levar, né, os nutrientes, o oxigênio, etc. Então é um órgão mesmo, né, não é um tubo.
E essas placas de colesterol elas se formam por causa dessa doença, né, das gorduras, do metabolismo das gorduras desse próprio órgão. Né? Isso que ele está explicando aqui, porque é o que eu estava falando, o fluxo laminar não permitiria que o colesterol parasse, entrasse na camada, né, pela camada íntima, ali no endotélio, que tem ligações entre as células, e depositasse ali. Né? Que número nós estamos? Slide? As placas de ateroma. As placas de ateroma são constituídas por tecido necrótico, preenchido por gorduras neutras e por colesterol, revestidas por tecido conjuntivo e localizando-se na lâmina conjuntiva da íntima das artérias. Então, de novo, esquece essas palavras difíceis que o Du vai traduzir. Fazendo saliência na sua luz, que é lá no meio do vaso, e nunca atingindo toda a circunferência do vaso, mesmo de pequenos calibres. Então, já falamos, né, bastante sobre o assunto. A única coisa que acho que vale a pena acrescentar aqui é que, de novo, quando ele vai falar sobre patologia celular, em uma das partes ali, ele vai falar sobre necrose, vai falar sobre como, né, se organizam as degenerações celulares, enfim. E aqui ele está falando sobre isso, né? Como que se dá essa organização ali, quando o vaso tem essa doença metabólica, né? Esse órgão tem essa doença metabólica, como é que se organiza? Né? Então, é uma placa de ateroma, constituída por tecido necrótico, ou seja, células que morrem, né? E aí preenche com gordura neutra e por colesterol, né? Que são duas gorduras diferentes, mas as principais do organismo, né? Que o nosso metabolismo das gorduras trabalha, né? E é revestido por tecido conjuntivo, localizando. Ele está só falando da organização, acho que a gente não precisa entrar muito em detalhes aqui, mas ele está mostrando como é que se organiza, né, essa doença aí do metabolismo desse órgão, né, que são os vasos, desses órgãos que são os vasos sanguíneos. Né? E mesmo nos de pequeno calibre. Né? Vamos lá. O colesterol que se deposita nos tecidos, particularmente nas artérias, é de origem endógena e sintetizado no local do depósito a partir... Ops, eu já li esse... Você foi para trás. Foi sem querer. Isso. O depósito de colesterol e gorduras neutras na íntima das artérias se deve a uma incapacidade de metabolização das gorduras do SRE, que é constitucional. Pode ser encontrado em qualquer idade, desde a infância. Isso prova mais ainda que é constitucional, né? Se é encontrado na infância, desde a infância. Então vamos perguntar, quem sabe o que é constitucional? Eu queria que vocês participassem. Então, se vocês souberem o que é constitucional, escrevam sim, se não souberem, escrevam não. Não, ele demora um pouquinho para entrar. E a gente fica ansioso esperando uma respostinha. Então eu queria saber se vocês sabem o que é constitucional. Quem sabe escreve sim, por favor. Quem não sabe escreve não. Então aqui ele está falando, vamos lendo só enquanto o pessoal está respondendo. Eu vi que a maioria não sabe. Que o depósito de colesterol e gorduras é uma incapacidade na metabolização das gorduras. E isso é constitucional. Então, muitas pessoas disseram que não sabem. Então, vamos falar o que é constitucional. Né? Então, vou fazer uma analogia para conseguir explicar, acho que um pouquinho mais rápido, por causa do tempo. Quando o engenheiro vai construir um prédio, ele precisa de uma planta, né? Precisa da planta do prédio e aí depois ele vai né, instruir tal, o pessoal da construção para seguir a planta. A nossa planta fica no núcleo da célula,
que é onde está o material genético, né? Então, metade da mãe, metade do pai, né? A fecundação lá do espermatozoide e do óvulo, e aí tem essa união, né, do material genético, metade metade. Tem aquilo, né, que a gente estava conversando sobre dominância, penetrância, expressividade, fatores modificadores que não vem ao caso a gente falar aqui. Mas o que importa é que a planta, ou né, se a gente for usar outra analogia, as receitas, né, se a gente for fazer um prato, está tudo ali no material genético. Agora, o prato né, de comida, já que a gente está falando de metabolismo, acho que esse exemplo é melhor. Então, tem a receita. O prato feito é a constituição, que é o fenotipo, né? Agora, o genotipo é o livro de receitas. O fenotipo, que é a constituição, né, já é o prato feito, é o que a gente enxerga, tá bom? É o produto, né? E isso depende de várias coisas. Depende tanto do ambiente gênico, que é todo o material genético, não são só os genes, é a interação entre os genes. Hoje em dia a gente fala de epigenética, mas o Maffei falava de fatores modificadores, né? Então, são os genes, a interação entre os genes, se inibe, se estimula, né, a expressão ou não, que é isso que traduz, né, a expressividade e a penetrância de cada gene e em contato com o meio ambiente que gera o fenotipo, né? Então isso é a constituição, mas o principal é o que a gente chama de etiologia endógena, né? Que é de onde vão surgir as predisposições. Né? Então, a Leslie, né? É. A Leslie perguntou assim, é da Constituição? A Constituição, ela no livro de receitas tem tanto o bom como a predisposição patológica, né? Então, sim, é da Constituição, faz parte da Constituição. E aí depois ela falou assim, são os 2,60? Os 2,50. Então, assim, digo os 2,50% e o resultado? Como assim? Não entendi, Leslie. Você pode... Eu vou falar que talvez... O que a gente... o que eu não sei se é isso. Enquanto você, né, redige para a gente, eu vou falar o que eu entendi. É assim, não é 50%, porque existe todos esses fatores que eu falei, né? Existe a penetrância, existe a dominância, que a gente vai entrar um pouquinho em hereditariedade genética, mas é assim, ó, lembra das leis de Mendel? Né? Então, as leis de Mendel valem até hoje, né? A independência dos genes, né? As leis funcionam até hoje, então tem a questão da dominância e recessividade, então azão-azinho, né, que é o híbrido, o azão prevalece sobre o azinho, e para o azinho se expressar só se tiver duplo, né, azinho-azinho. Né? Então, tem o homozigoto, o heterozigoto, tem o ambiente gênico, né, que é o fato, cada gene, ele corresponde a uma característica, né, do nosso corpo. Então, para um caráter, que é a expressão do gene, se manifestar, ele vai depender dos outros genes também, se eles vão expressar ou não. Isso é o ambiente gênico, fatores modificadores, né, que eu estava falando. E aí tem um monte de conceito que a gente não precisa falar aqui, mas a dominância, às vezes ela é constante, às vezes ela não é. Por isso que a idade influencia, né? Às vezes, dependendo da idade, é dominante, aí depois deixa de ser dominante, então é uma coisa um pouquinho mais complicada. Então, só reforçando aqui, como ele é da Constituição, a gente encontra desde a infância, se for homozigoto. Então, muitas pessoas acreditam que só na fase porque adulta, porque se fosse da alimentação, só da alimentação a gente encontraria praticamente só nos adultos ou nos idosos, né? E isso prova que é constitucional, porque você encontra tanto na infância, né, como no adulto, como no idoso. É claro que a predisposição maior é que aconteça no idoso, mas se fosse depender só do colesterol ingerido, a chance de acontecer na infância seria muito, muito pequena. Então vamos dar só mais uma lida então, o depósito de colesterol e gorduras Neutras.
neutras na íntima das artérias se deve a uma incapacidade de metabolização das gorduras pelo SRE, o que é constitucional. Pode ser encontrado em qualquer idade, desde a infância. Então aqui cai, aqui o Eduardo falou, né, cai por terra muitas das crenças que a gente tem, que a gente só vai encontrar na fase adulta, né? E de novo a gente não está estimulando o consumo de gordura saturada, não é isso. Claro que não é bom a gente ficar com colesterol alto, né? A gente só está falando que na verdade é a doença do vaso, né? As placas, né? Então a gente falou sobre obesidade, falamos sobre o colesterol, e aí a gente vai falar, vou tentar falar rápido um pouquinho sobre calorias, né? Essa questão da... Isso aqui acho que é um assunto mais comum, mas vamos lá. No comentário geral sobre o metabolismo, né, o Maffei, ele vai falar uma coisa que a minha mãe falava de uma maneira bem simples, né, que ela falava, tem que comer de tudo um pouco. E aí o Maffei, ele coloca, como cada substância influi no metabolismo das outras, ou seja, é um Lego, para você montar o Lego você precisa de todas as peças. Se faltar uma peça, né, o brinquedo não fica bem feito. Compreende-se que a nossa alimentação deva ser sempre a mais variada possível, pois se for unilateral, por exemplo, só de carne ou só de verduras ou só de farinha, seu aproveitamento será precário pela falta de outras substâncias que colaboram no metabolismo daquela usada. É o exemplo do Lego, tá? Além disso, nenhum desses alimentos isolados contém todos os princípios que o organismo necessita. Então, o que o Du está falando aqui do Lego, né? Com um tipo só de pecinha, a gente não vai formar um brinquedinho, né? A gente tem que ter diversos tipos de pecinha para montar todo o brinquedo, né? Essa é a analogia que o Eduardo faz, né? Isso. Até porque, aí eu vou viajar muito, mas enfim, os nossos átomos, eles começam lá nas estrelas, né? E aí o hidrogênio que é queimado, aí os núcleos se fundem, aí enfim, até formar os átomos mais pesados, isso, né, explosão, enfim, a matéria de que a gente é feito, todos os seres vivos, a natureza é feita, é a mesma, né? O metabolismo significa isso, essa transformação para a gente poder utilizar, né? Se a gente não tem todas as peças que foram produzidas dessa maneira aí, a gente não consegue, teoricamente, o nosso organismo é o organismo mais complexo, pelo menos aqui da Terra, né? E a gente vai precisar de todas as peças, tanto da energia como das peças, né? Dos átomos, enfim, das moléculas. Né? O metabolismo serve para isso, né? O metabolismo dos glicídios, que são os carboidratos, que são os açúcares, né? Por exemplo, não tem só a importância de produzir energia. Então a gente tem essa visão, né? Carboidrato é só energia. Mas também de auxiliar o metabolismo dos lipídios e protídeos. Está falando de macronutrientes aqui, fornecendo a energia necessária para as reações bioquímicas, segundo as quais se realizam suas transformações indispensáveis para sua absorção e assimilação. Então, o metabolismo precisa de energia, a gente gasta energia, né, para transformar, né, os nutrientes de uma maneira que a gente necessita, né? Então, se a gente não tem energia, a gente não consegue fazer essa transformação. Então, até cai por terra aquela ideia do, eu vou tirar o carboidrato para não engordar. Eu vou falar que funciona. Sabe por que funciona a dieta? Porque você causa um distúrbio metabólico, né? Então, como você causa um distúrbio metabólico, aliás, para emagrecer rápido, geralmente é isso que se faz, né? Ou você engana, né, os seus sensores lá no sistema nervoso central dizendo que você está saciado, mas não está, né? Então, você cria uma doença, né, um distúrbio no sistema nervoso central, ou você cria um distúrbio no metabolismo, né? Parando de comer carboidratos, né? Por conseguinte, o que está errado, né? Tá errado. É que dá mais trabalho fazer da maneira mais equilibrada, né? Acho que vou pular. Outro fator que a gente precisa prestar atenção é que alguns alimentos eles são termogênicos, né? Eles estimulam o metabolismo. Principalmente as proteínas, de novo, né?
A gente falando aí das proteínas. E o ideal é não necessitar disso, tá bom? Na alimentação. A gente não ficar estimulando, né? Até porque o nosso organismo, ele reage, faz uma reação contrária. Então, se o dia está muito quente, a gente precisa suar para esfriar o nosso corpo. Se está muito frio, a gente se agasalha e fica tremendo para produzir calor. O nosso corpo, ele tem a homeostase, né? Que é para a gente manter, né, o equilíbrio para continuar vivendo. Toda vez que a gente faz alguma coisa num sentido de maneira intempestiva, nosso organismo vai fazer algum movimento contrário para manter, né, para manter a vida. Então não é legal ficar, né, escolhendo alimentos que sejam termogênicos para consumir mais energia, enfim. A resposta vai ser que seu metabolismo vai ficar meio que dependente dessas substâncias, né? Eu acho que é isso. Depois ele vai continuar falando, né? Aqui isso aqui é importante, ó. Apesar do grande valor representado pelas proteínas, a alimentação exclusiva com esse princípio em pouco tempo torna-se insuportável, sobrevindo graves perturbações. Pior ainda será uma alimentação somente de glicídios ou somente de gorduras. Como o SRE, aquele sistema retículo endotelial, que é aquele tecido que faz, né, o recheio do sanduíche, ele faz o metabolismo intermediário. Quando você ingere só um tipo de alimento, chega uma hora que ele satura, né? Então aí a expressão dessa saturação, desse princípio, é isso daqui. Então se você se alimenta só de proteína, chega uma hora que começa a ficar insuportável, né? Seu metabolismo não aguenta mais, porque não precisa mais daquilo, né? E aí a proporção, né? Isso acho que todo mundo sabe, mas como é que tem que ser a nossa alimentação? Tem que ter um mínimo de calorias. Vai devagar. Precisa ter um mínimo de calorias, então não adianta ficar fazendo aquelas dietas restritivas, porque faz mal. Conter os princípios imediatos nas devidas proporções, a fim de fornecer energia e contribuir para a reparação dos gastos dos protoplasmas. Trocando em miúdos, precisa de gasolina e precisa de peça, né? Então, ele tem que fornecer energia e contribuir para a reparação dos gastos aí das células, né? do material celular. E tem que conter água e sais minerais e vitaminas, né? Você acha que é um resumo, né, de como a gente precisa escolher o nosso alimento, nossos alimentos, né? Tem que ser variada, como falava a dona Helena, pois se for sempre igual, em pouco tempo o indivíduo sentir-se-á enjoado e poderá até causar repugnância. A gente conversou disso na última live, né? Eu comentei da maçã. Não sei nem se a minha mãe está aqui de novo. Eu comentei que a minha mãe me dava maçã quando eu ia para a escola. Pro cursinho. Quando eu ia pro cursinho, eu comia uma maçã todo dia. Chegou uma hora que a minha mãe não sabe, ela vai descobrir nas lives, que eu não podia mais ver maçã, né? Que é exatamente o que o Du acabou de falar, né? E deverá ser preparada com requisitos técnicos de modo a ser apetitosa. Isso a gente falou também na última live. Por que tem que ser apetitosa? Se você não, né, o apetite é o gosto por comer, né? E se não for apetitosa, né, o estômago não produz o ácido clorídrico, não faz a digestão direito, e que não sejam destruídas as vitaminas contidas nos alimentos. Então, cuidado, né, no processo aí de cocção. Algumas são mais termoláveis, outras menos. Algumas são lipossolúveis, outras são hidrossolúveis. Então, tem que saber tudo isso daí para você colocar um pouquinho de óleo quando for, né, quando você for comer a salada, porque tem muita vitamina que depende da gordura para entrar no nosso organismo. Não adianta tirar totalmente a gordura. A gente nem consegue, mas não adianta tirar toda a gordura, né? E vamos só voltar nessa questão da gastrite, né? Quem não assistiu a live, tá lá salvo no nosso Instagram, né? Que a gente comentou, então, na gastrite, a gente comentou sobre o apetite, né? Então, somente no idoso, né? Que ele perde bastante o apetite, né? E o que acontece? Quando, então, é isso que o Eduardo estava falando, quando a gente não tem o apetite, não produz o ácido clorídrico e dificulta a nossa digestão. Então, era esse comentário que ele estava fazendo. E aí, se tiver alguma dúvida, volta lá na nossa live de gastrite que a gente comentou. Acho que a gente comentou nas duas, por sinal. Se tiver alguma dúvida, traz pra gente. E aí, o cálculo acho que a gente chegou, né, naquele assunto mesmo, das calorias mesmo, depois dessa introdução, né?
Mas o cálculo das calorias, grosso modo, tá bom? Isso tudo tem que ser individualizado, mas eu vou passar aqui uma visão geral, sujeita a erros, porque é um esquema, né? Tem que ser individualizado. Mas o cálculo das calorias deve ser qual? Primeiro, o metabolismo existe o quê? A gente vai falar o que a gente gasta, tá? Para saber o que a gente precisa. Então, o metabolismo basal é o que a gente gasta para ficar vivo. Mesmo, né? Tipo, ficar parado o dia inteiro só para ficar vivo, a gente gasta mais ou menos, de novo, hein? Precisa ser individualizado. Mas a gente gasta mais ou menos 1.700 calorias, que é a ração de repouso que ele coloca, tá? Ração aqui pode parecer estranho, mas ração vem de razão, né? Proporção, tá bom? Nesse sentido, né? Que a gente está usando aqui ração. Número 2, tem ação dinâmica específica ou aqueles alimentos mais ou menos termogênicos. Isso pode aumentar de 10 a 20%, né, o consumo aí de calorias nosso. E 10% mais ou menos das calorias de uma alimentação habitual são perdidas com os alimentos não absorvidos e eliminados pelas fezes. Né? Então a gente tem que acrescentar os 1.700, grosso modo, né? Tem que acrescentar mais 100 calorias. E aí depois vai depender, né, tanto da atividade física, mas no dia a dia, né, na natureza do trabalho realizado. E aí tem algumas contas, mas grosso modo é isso, né? 1.700, mais ou menos 1.700, mais 100 das perdas e da ação dinâmica específica ou termogênese, né, de cada alimento. Isso na alimentação normal, não estou falando dos suplementos, tá bom? Né, tomados com essa finalidade, porque a gente não estimula o uso disso. E aí depende do trabalho de cada um. Né? Acho que era isso que a gente queria passar. Tem que ser individualizado esse cálculo de calorias. Né? Com a idade a gente gasta, o metabolismo basal cada vez diminui mais. Então a gente precisa de uma atividade física. Né? Não tem jeito. Né? Estamos abertos a perguntas. A gente falou um pouquinho mais hoje. Foi consumo. A gente falou um pouquinho mais, mas ainda dá um tempinho para perguntas. Será que alguém tem alguma dúvida? Tanto da obesidade, do colesterol, das calorias. Né? No final a gente acaba falando mais da alimentação em geral do que das calorias, né? Como é que tem que ser, né? A alimentação como deveria ser. Enquanto vocês escrevem, eu vou falar uma regra que eu gosto da alimentação. Lembrando que a alimentação é diferente de nutrição, né? A gente falou lá na primeira live de metabolismo. Os alimentos que a gente escolhe, de preferência, eles têm que ser da estação, tem que ser, resumindo, tem que ser os mais baratos que a gente encontra na feira. Né? Por quê? Porque se está na feira e está barato, é porque teve menos frete, então é da região que você mora, ou pelo menos mais próximo possível. Se está mais perto da região que você mora, está mais equilibrado com a estação do ano em que você está vivendo. Né? E se está mais barato, é porque é da estação e precisou de menos agrotóxico, menos coisa para crescer. Então, a regra para o bolso e para a saúde é ir na feira e comprar os alimentos integrais, né? E os mais baratos que tiverem disponíveis, que você vai estar, geralmente, na grande maioria das vezes, você vai estar se alimentando melhor. Tá? Vai estar mais em equilíbrio com a estação, vai ter menos agrotóxicos, enfim. Mais perguntas? Não sei se eu deixei de responder alguma anteriormente, eu acho que não. Não? Acho que não. Então vamos finalizar. Opa, peraí. Daniel. Entendo para o caso do casos. Porém, nos casos de pessoas com doenças renais crônicas, eu concordo com as exclusões. Sim. Sim, porque o rim ele é um órgão fundamental para o metabolismo. E aí, algumas células a gente
tem 3 tipos de célula no nosso organismo, né? Vamos fazer uma classificaçãozinha assim. Algumas células a gente produz, a gente multiplica, a gente consegue multiplicar essas células só enquanto está dentro da barriga da mãe. Algumas células a gente consegue multiplicar até uns 21 anos e outras células não, a gente consegue multiplicar a vida inteira. As células que a gente consegue multiplicar a vida inteira são as do tecido conjuntivo, que a gente está falando muito hoje, né? É ela que faz toda, por isso que é ela que faz essa transformação toda e o metabolismo intermediário e faz a defesa do nosso organismo, né? O sistema imunológico depende também do tecido conjuntivo, tá? Infelizmente, o néfron, né, enfim, as células do rim, né, as células do rim, elas, não todas, né, porque o epitélio a gente consegue, né, multiplicar, mas algumas células do rim a gente não faz de novo. Então, qual que é o raciocínio? Vamos economizar as células que a gente não consegue multiplicar. Que nem célula cardíaca, né, célula muscular, que nem neurônio, né? Então, sempre a gente tem que pensar em economizar e não sobrecarregar. Para quem tem insuficiência renal, isso é mais válido ainda, né? Então, todas aquelas restrições, né, para não sobrecarregar o rim são importantes. E se a função renal já tiver, né, num certo nível mais ainda prejudicada, aí você vai ter que diminuir potássio, então não pode comer fruta, não pode comer algumas raízes, todas aquelas, isso vai levar a um distúrbio metabólico, pode levar a um distúrbio metabólico importante. Então siga sim todas as restrições recomendadas aí pelo seu médico, viu? Porque nosso organismo ele depende muito, né, dos eletrólitos, enfim, e o rim faz muito esse controle, né? Então a gente precisa mesmo, infelizmente nesses casos, a gente precisa poupar o rim, os rins e... Eu tô ficando um pouquinho nervosa, daqui 13 minutos o Instagram vai ter que desligar a gente, entendeu? Então, vamos lá, Silvia perguntou assim, jejum nem pensar, né? Não. Então vou ser rápido, não. Não. Tentar manter o equilíbrio, tá, Silvia? Então, nós como homeopatas, a gente vai sempre orientar o equilíbrio, né? Então, o que a gente pode fazer é ir diminuindo a quantidade, né, de cada refeição. Ao invés de comer 2 pratos, você passa para um prato, entendeu? Mas sempre comendo de tudo, com a diversidade, todas as refeições. Então, jejum, não. As estatinas, Leslie, elas produzem, vou fazer uma brincadeira, não é bem isso, mas elas fazem a mesma coisa que o exercício, elas machucam o músculo e diminuem o colesterol. É melhor você não ficar, não sei se é o seu caso, que eu não lembro, mas é melhor você não ser sedentária, né? E porque você já mata 2 coisas com uma cajadada só. Você fazendo atividade física, você vai tomar sol, vai ter mais vitamina D, você vai sair do sedentarismo e vai diminuir um monte de risco cardiovascular e ainda vai diminuir o seu colesterol, vai aumentar o bom e diminuir o ruim. Então é melhor fazer atividade física do que tomar estatina. E não vai ter o efeito colateral da estatina. Isso. Que nem a Cida falou, no caso da obesidade, o ideal é perder peso pouco a pouco com homeopatia. Isso. A Cida falou a melhor frase. Pouco a pouco é importante porque tudo que a gente perde rápido, volta rápido. Ai, falta um minuto. Muito obrigada, muito obrigada. Gente, a gente volta. Nós estamos pensando em falar sobre temperamento. Depois, se vocês puderem opinar lá no nosso Instagram, a gente vai agradecer. E agradeço imensamente a presença de todos. Um grande beijo. Até. Não deu nem para falar e agradecer, né? Falar de algumas pessoas. Mas tá bom. Muito obrigada a todos, viu? Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Legal. Temperamento. Beijos. Beijo, pai. Doutor Lúcio. Vou fechar.